Olá, seja muito bem-vindo. Você sabe que é uma alegria ter você aqui conosco no programa Talento em Foco. Aquele programa que sempre encontra um caminho para trazer para você uma estratégia para que você conquiste e, principalmente, se mantenha no mercado com excelência, com elegância e com profissionalismo. E hoje nós vamos ao segundo programa da série Qualidade para a Vida. Se no programa anterior você conheceu os 5 S's, hoje eu quero te apresentar uma ferramenta incrível que são os 5 W's e 2 H's. E para nos ajudar nessa jornada, eu tenho aqui no estúdio um convidado muito especial. Particularmente é uma pessoa que eu admiro muito pelo conhecimento, pela inteligência, pelo brilhantismo, pela curiosidade, por estar constantemente estudando e por ter um repertório vastíssimo em muitas áreas do conhecimento. E é com muita alegria que eu quero te apresentar. Eu estou aqui no estúdio hoje com o professor Daniel Poit. O professor Daniel, ele é um economista, ele também é especialista em engenharia da qualidade, ele cursou um mestrado em governança em tecnologia, ele é comentarista de economia de diversas TVs abertas, Globo, SBT, RIC, ele também é consultor empresarial, ele é professor nos cursos de graduação e pós-graduação, ele é conselheiro do ICI e ele é também embaixador científico. Professor Daniel Poit, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Talento em Foco. É uma alegria tê-lo aqui conosco para falar sobre mais uma ferramenta de qualidade para a vida. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e também uma alegria para mim estar aqui, né? Eu também sou um grande admirador do teu trabalho. Esse currículo todo que você fez aí, as menções elogiosas a mim, eu tenho mais a que agradecer e dizer que a admiração é recíproca. Então, vamos lá. Então é um dia de festa aqui para o Talento em Foco, né? Exatamente. E olha só, professor, nós conversamos dessa questão da ferramenta da qualidade e trouxemos a questão dos 5 W's e 2 H's. Exato. O que especificamente essa ferramenta 5 W's e 2 H's e como que ela pode ser utilizada como uma ferramenta para a vida e para o trabalho? Muito bom. Essa ferramenta 5W2H, ela entra no cenário brasileiro com bastante popularidade a partir dos anos 90, quando surgiram os grandes programas de qualidade, certificações ISO 9000, as empresas brasileiras iniciaram um processo de se qualificarem para poderem competir com as internacionais, com a abertura de mercado que houve, né, a abertura das importações. As empresas se sentiram defasadas em termos de gestão. Então trouxeram muitas ferramentas da qualidade e a 5W2H, que é uma das mais clássicas que existe, se não for a mais, passou a ser popular no uso, principalmente nas atividades industriais. Depois também empresas comerciais, de logística, de outros segmentos também passaram a aplicar. E ela se resume, na verdade, em 7 perguntas, por isso chama-se 5W2Hs, que são formuladas a partir de 7 pronomes interrogativos em inglês, né? Então, a primeira pergunta é o what. Você define, então, o que quer fazer. A segunda pergunta é where, que é onde fazer. Depois, o when, que é o quando fazer, né? Depois, o who, que é com quem fazer, né? E assim sucessivamente. E no final, você tem how, que significa como fazer, e how much, que é quanto vai custar fazer. Então, é uma perguntinha que se usa para elaborar projetos, planejamentos, tanto de ações específicas como de ações de longo prazo, e que pode ser adaptada e aproveitar essa popularização dessa ferramenta, que hoje praticamente todo curso de gestão, de contabilidade, de economia, de engenharia, esse é um tema das primeiras aulas. E o que nós fizemos foi trazer uma adaptação dessas ferramentas, né, desse recurso, vamos chamar assim, ou desse método, para uso na vida pessoal. Então é sobre isso que eu imagino que a gente vai conversar aqui e poder orientar os teus alunos e teus espectadores.
Muito bem. Gente, realmente é um ponto muito interessante, né? Porque quando nós tratamos da questão da qualidade, uso pessoal, resultados, muitas vezes nós nos perdemos porque nós não tomamos nota, nós não registramos e, principalmente, nós não acompanhamos e não monitoramos aquele resultado. E no momento em que nós podemos, né, que nós nos apropriamos do domínio dessa ferramenta, nós podemos enxergar com muita clareza, identificar o propósito e aí também acompanhar os resultados e aprender com cada cenário. Então, professor Daniel, vamos lá. Então, como é que nós podemos utilizar os 5Ws e 2Hs para a qualidade na nossa vida, para os nossos projetos? Porque, inclusive, aqui já me perguntaram muito, né, sobre essa questão de projetos. Então, posso utilizar também para gerenciar um projeto, mas aí vamos começar pela vida, né? Depois nós vamos para o projeto. Como nós podemos, então, ter o domínio desse instrumento para trazer para a nossa vida, para a qualidade da vida? Então, no caso do projeto, eu diria que ela é uma ferramenta que permite se fazer projetos assertivos. E nós vamos fazer aqui desenvolver algumas sugestões, né, muito mais ligadas à reflexão e como construir isso, né? E a primeira, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu diria assim que o primeiro pronome que é utilizado é o what, que significa o que em português, que é uma pergunta para definir o que se quer fazer, o que se deve fazer. Como que nós trazemos isso para a nossa vida pessoal, na hora de fazer nossas escolhas pessoais? Porque dentro de uma empresa é fácil. O que tem que fazer? É consertar a máquina, comprar uma máquina nova, modificar o processo, edificar uma construção, contratar alguém. Tudo isso pode ser feito dentro de um modelinho de projetos, né? Existem vários. Eu, inclusive, faço sempre treinamentos para projetos em Canvas e tal. Mas isso é muito simples de entender dentro de um ambiente racional. Porém, quando nós estamos na nossa vida pessoal, o componente emocional tem um peso muito grande e a gente não consegue decidir só racionalmente. E se nós decidirmos só racionalmente, o que acontece? A gente acaba gerando conflitos, que pode ser tema de uma outra conversa, né? Mas enfim. Então, como que eu defino o quê? É importante que nós saibamos quais são os nossos sonhos e tenhamos consciência de que os sonhos, eles nos inspiram. Só os sonhos por si só não se realizam, né? Eles estão numa outra dimensão, num patamar de abstração da vida. Então, quando nós temos sonhos, e todos nós temos, pelo menos uma dezena deles, nós temos que começar a escolher a partir deles, e aí entra então a mecânica do planejamento, escolher a partir deles quais destes sonhos nós queremos realizar. E quando nós definimos quais queremos realizar, nós já temos a resposta à primeira pergunta, que é o quê? Definimos a partir daqueles sonhos que decidimos que vamos realizar, quais objetivos queremos realizar. E quando eu defino os objetivos, eu já estou definindo alguns outros caminhos para chegar às respostas das outras perguntas. Então, o what é o sonho que eu quero realizar, planejado, e para o qual eu vou estabelecer alguns critérios. E aí vem os critérios seguintes, né? Que é where, que é onde, when, que é o quando, né? E assim sucessivamente. É muito interessante, né, trabalhar essa questão do sonho. É importante se permitir realmente conversar, se ouvir, né, professor? Se ouvir. Exatamente. O que o teu coração realmente quer. Esse sonho é realmente teu, ou este sonho é para dar esse objetivo é para dar uma resposta à sociedade, ou é para dar uma resposta à família. Então, esse é um ponto muito interessante, porque daí nós já aprofundamos um pouquinho mais esse o quê, né, no nível do autoconhecimento. O que você realmente quer. Então, quando você se aproxima disso, você se ouve, é importante, você tem realmente uma resposta congruente, uma resposta legítima. Perfeitamente. Eu queria até acrescentar o seguinte, você falou assim, que as pessoas às vezes querem realizar um sonho para dar uma resposta à sociedade ou para dar uma resposta à família.
Eu diria que esses sonhos, eles não têm a mesma genuinidade, assim, não tem o mesmo grau de impacto na qualidade de vida, no bem-estar de alguém, se esse sonho não estiver alinhado a seus desejos pessoais, às suas habilidades, ao seu potencial particular. Então, é muito mais harmonioso para o próprio convívio com a família que você realize aquilo que te dá satisfação, com o apoio da família, não é? E cada um na família também possa realizar seus sonhos, né, pessoais, do que você realizar só para satisfazer a família, só para dar uma satisfação à sociedade. E muitas vezes o que é pior, que até na minha opinião é uma patologia, é quando se realiza um sonho só por uma questão de vaidade. Aí é um problema mais sério. Então, nós temos que buscar, essa tua fala no autoconhecimento, ela é fundamental. Nós temos que buscar lá no nosso íntimo o que realmente nós faríamos, né, sem que nenhuma outra coisa fizesse tanto sentido. Basicamente é esse. Esses sonhos que você vai selecionar naquela caixinha que tem vários sonhos, para dizer, não, o que eu quero fazer é isso, ou pode ser 2, 3 sonhos, as pessoas podem sonhar de forma múltipla, né? Por exemplo, quero casar, ter filhos, ter uma casa na praia, todos os sonhos são legítimos, né? Quero ter um carro assim, quero fazer um curso de idiomas no exterior, quero morar em outro lugar, então, enfim, N situações que a gente pode estabelecer como que são sonhos, né? Que sejam sonhos, estabelecer como objetivos e transformar aquilo num projeto, num planejamento que seja assertivo e possa ter resultado. E é interessante também que esse o quê ele esteja no teu campo de domínio, não Exato. é? Porque muitas vezes nós temos objetivos ou almejamos coisas que dependem de terceiros. Então você deu o exemplo, casar, ok. Casar depende de encontrar um parceiro, Sim. Depende, né? Aí a questão... Embora eu já tenha visto alguns exemplos que não é bem assim, né? Tive uma aluna Ou parceira, tive uma aluna que estava 2 meses para se casar, noiva, e tudo pronto, tudo certo, e ela me contando a história lá, foi bem até engraçado. E o noivo pegou e desistiu. E aí e ele falou com a empresa que ia fazer a festa, o evento e tal, e a moça da empresa ligou para ela, desesperada, e agora que nós... Ela falou assim, não, vai fazer sim porque eu vou casar, eu arrumo alguém até lá, mas eu vou casar. Eu caso, e né? casou, né? Então... E é importante olhar para isso, porque ver qual é o locus, né, daquele objetivo. Por exemplo, o meu objetivo é que o meu gestor me reconheça. Esse objetivo não está nas minhas mãos, isso vai depender do outro. Então, eu preciso reformular esse objetivo, entendendo o que é que depende de mim. Então, é o quê? É eu me organizar, eu cumprir as minhas metas, eu ser proativo, eu entender o que é possível fazer para que eu me destaque. Então, isso é muito importante também. Colocar na tua linha de objetivo aquilo que dependa do teu caminho. Não é? Eu tenho um amigo que ele disse assim, ele chegou rindo para mim, eu falei, tá rindo do quê? Ele falou, tem um amigo que acabou de fazer uma promessa para eu cumprir. Então, é mais ou menos nesse nível, né? É importante que nós também, ao determinarmos qual é o nosso objetivo, o que desejamos, que isso esteja em alinhamento com algo que está sob o nosso domínio. Perfeito. Porque senão a frustração é certa, o que depende da decisão de uma outra pessoa, né? Então, e nesses comentários a gente acabou avançando na segunda pergunta, que é também tão importante quanto saber o que fazer, é o porquê fazer. Né? Quais são os objetivos aliados àquilo, né? É um objetivo de satisfação pessoal, é um objetivo de prazer imediato, é um objetivo de um crescimento intelectual, espiritual, enfim. O porquê, né? A razão, qual é a finalidade em se buscar aquele objetivo, né? É o objetivo de ficar mais próspero financeiramente, enfim. Todos os objetivos são justificáveis, mas quando se vai transformar isso num projeto, nós temos então essa sequência, né? O que fazer, por que fazer, né? Onde fazer é outra coisa, né? Qual é o tempo, qual é o espaço em que eu vou realizar aquela tarefa. Então, muitas vezes a tarefa exige um deslocamento geográfico ou exige um local específico para se realizar. Por exemplo, aqueles que têm ambição, que eu acho uma ambição legítima e que eu persigo a vida toda, que é estudar, aprender, me envolver com as coisas, né? Eu sempre tive, desde criança, queria fazer uma faculdade, depois na faculdade queria fazer pós-graduação e assim sucessivamente.
Então, mas eu tinha uma delimitação, eu não queria fazer qualquer faculdade, né? Eu criei alguns critérios e fui em busca disso e agi com os esforços necessários para fazer um curso numa universidade pública, né? Ter o privilégio de não pagar por um curso público, etc. Aliás, não pagar por um curso superior, etc. Então, o que fazer, o porquê fazer e onde fazer são fundamentais. Você falou de sonhos que não tenham que envolver outras pessoas, né? Que dependam de outras pessoas. Então, às vezes precisa desse envolvimento, não necessariamente cumprindo a promessa do outro, né? Que é muito bem curiosa, bem engraçada essa situação. Mas você pode precisar do apoio, né? Aquele conceito de stakeholders, né? Tem o stakeholder que apoia, que é patrocinador no sentido de te ajudar, não necessariamente financeiramente, mas de ajudar de alguma forma. Então, identificar quem são esses sponsors, né? Esses patrocinadores no sentido moral, no sentido institucional ou até no instituto financeiro, né? Então, aí é uma pergunta seguinte, né? É o who, é quem, além de mim, já que nós estamos tratando do 5W para a vida pessoal, além de mim, que sou beneficiário direto, interessado direto no resultado, quem pode contribuir com isso? Então, por exemplo, tem meu irmão que iniciou o karatê na adolescência e ele me arrastava para ir para a academia, para lutar também, para fazer o karatê com ele, porque ele precisava de mais um para poder pagar um valor menor na mensalidade, né? E depois para podermos treinar em casa também. Então, os exercícios, todos os movimentos, né, chamados katas. Então, essa era uma situação em que ele arrastava um sponsor para o objetivo dele. E assim como jogar xadrez, né? A gente queria muito avançar no nível, no conhecimento de jogo de xadrez, então um ficava sempre desafiando o outro. E isso é um tipo de apoio que nós podemos ter no nosso entorno, né? Isso serve também para os filhos, né? Buscar o apoio dos pais, ou os pais buscar muitas vezes o apoio dos filhos ou da família, enfim. É importante que nós identificamos quem pode nos apoiar na realização dos nossos sonhos e comprometê-las de alguma forma, essas pessoas, na medida em que elas também tenham disponibilidade e interesse, e torçam, né? E tenham afeto por você e queiram que você também evolua e cumpra os seus objetivos. É sempre muito mais gostoso poder compartilhar uma vitória, um resultado, né? Exato. E, Daniel, eu gostaria de voltar um pouquinho nessa questão do porquê, que olhando na perspectiva do autoconhecimento, essa pergunta, o porquê e o para quê, são perguntas muito importantes, porque o que acontece? Eu tenho esse objetivo, mas por quê? Para quê? Isso está atrelado a uma realização ou está atrelado, de repente, a uma ferida? Ah, eu quero comprar um carro. Por quê? Porque eu quero segurança, porque eu quero liberdade, porque eu quero autonomia, ou porque eu quero mostrar para aquele meu primo que falou que eu não ia dar nada na vida, que eu consigo comprar esse negócio. Então, é muito interessante também nós nos conectarmos com os motivos, o porquê ele está muito relacionado ao motivo, né? Exatamente. Que é a motivação, é um motivo para uma ação. O que me move? Então, se aquilo que te move é para fora, não é? Aí já começa a ficar um pouquinho perigoso, não é não, professor? Completamente. Por isso que nós começamos dizendo, né? Você tem os sonhos, né? Os sonhos são quimeras, são abstrações. Você vai transformar, a partir dos sonhos que você tem de realizar, né? Seja de infância, seja de repente estimulado por algum evento recente, definir o que você quer realmente realizar e vai buscar, dentro da possibilidade, racionalizar as ações que vão te levar ao objetivo de realizar aquele sonho. E também uma coisa importante é entender o que é o sonho realizado. Porque você falou do automóvel, né? O automóvel é um símbolo hoje da sociedade de consumo, quer dizer, hoje não, já há algumas décadas, né? É um símbolo muito, muito forte de poder, principalmente econômico, nessa sociedade de consumo. Nós temos pessoas que têm automóveis que valem 30, 40 vezes o valor de um automóvel novo da marca mais modesta, né?
Então, e competem no mesmo espaço, né? Não existe uma rua especial para quem tem um carro de alto valor, né? E não existe uma rua pior para quem tem um carro ruim, né? Então, o espaço em que esse tipo de elemento compete é exatamente o mesmo. Então, as pessoas tentam expressar o seu poder através de um carro. Então, você vê gente com um carro que tem 6 metros de comprimento, pesa 3 toneladas, um motor com 500 cavalos para carregar uma pessoa em percursos muito curtos, né? E que acaba sendo uma ação muito mais agressiva para o planeta, para a sustentabilidade e tudo, e aquilo não satisfaz a pessoa. Então, esse é o ponto. Às vezes o sujeito fala assim, eu quero ter um carro para mostrar para o meu primo. Aí quando ele vai lá com aquele carro bonito, vermelho, brilhando, o primo comprou um que é lilás, mais brilhante ainda, e é um pouquinho maior, tem a roda pintada de branco. Aí o dele já não serviu mais. Aquela satisfação não está na sua essência, né? É uma satisfação completamente externa. E é isso que vai criando os vários problemas aí que nós temos na sociedade. Até tivemos recente um caso de uma artista que o carro bateu com o carro de uma pessoa muito modesta na rua, ela foi culpada e tal. E diz que quando ela saiu do carro, que chegou o atendimento, que ela olhou o carro que ela tinha batido e o dela estava destruído, lá era um Porsche, não sei que modelo. Diz que ela virou e falou assim, não estou preocupada com o carro deles, porque o carro deles para mim é lixo, isso aí eu pago agora. Mas, assim, ela menosprezou numa medida de extrema humilhação uma pessoa que foi vítima da irresponsabilidade dela, né? Então, eu penso que esse tipo de comportamento demonstra o quanto não está alinhado a uma realização de bem-estar, de propósito, de responsabilidade cívica, né? De participar de uma sociedade que você é parte dela. A sociedade não existe para nos servir. Nós somos parte de uma sociedade que todo dia construímos de alguma forma através dos nossos comportamentos, né? Então isso mostra quanto essas pessoas assim estão desconectadas da realidade e longe de uma felicidade genuína. E o bacana disso é que eu já vi 5Ws e 2H ser aplicado em indústria, para gestão de projetos, mas olha que bacana. Hoje está sendo trazido aqui os 5Ws e 2Hs como reflexão para autoconhecimento. O que eu quero? Por que eu quero? Qual é o meu propósito, né? Com quem pode me apoiar? Isso é bem importante também na questão da construção do networking. E aí? Bom, ok, já passamos pelo o quê, pelo porquê, o para quê, quem pode me apoiar. Agora vamos falar um pouquinho da estratégia, que é o como. Nós temos que falar do when, que é o quando. Porque se todo plano que você fizer não tiver um prazo, não significa que o prazo é algo inegociável. Vai chegar um momento que pode acontecer uma situação, você rever os seus prazos. Mas tem que ter um prazo. Você precisa ter um cronograma, nem que seja mental, e dizer, não, até o Natal. Sabem aquela história velha de que 2 de janeiro é o Dia Mundial do Regime? Né? Todo mundo vai até o Natal, Ano Novo, acabou Ano Novo, a festa, não. Agora eu vou começar a fazer meu regime. Esse prazo precisa ser respeitado, não pode ser só mais um 2 de janeiro na vida das pessoas. Né? Qualquer prazo que você tiver. Não, eu quero fazer um curso de inglês, quero ficar fluente, por exemplo, em 3 anos. É possível? É possível. Existem outros elementos que não basta você estabelecer o prazo. Você já sabe o quê, quando, tem que definir o como, quem vai te apoiar. E aí entra nos halls, né? Mas você sabe que essa coisa do prazo, realmente, ela é muito importante, né? Porque o cérebro, ele gosta de prazo. E aí, você falando, Daniel, eu fiquei pensando também o quanto o prazo ele está muito relacionado com o autocompromisso, não é? Então, ok, você pode flexibilizar e tudo, mas ele tem uma ligação muito forte com o compromisso que você está assumindo com você mesmo. E quando nós conseguimos cumprir um compromisso conosco mesmo, o nosso cérebro entende, é uma liberação total de serotonina, dopamina, tudo, porque o nosso cérebro entende que nós estamos sendo fortalecidos. Realmente o prazo, ele é bem mais profundo do que apenas uma data no calendário, né? Exatamente. Por isso que eu brinco, né? Não é só mais um 2 de janeiro. Não, entendeu? é mais um 2 de janeiro. Então, você tem que fazer muitas outras coisas além disso, para que o prazo se cumpra. E cumprir prazo também envolve comprometer-se com a qualidade do que você está entregando até para você mesmo. Imagina, você está fazendo algo que é para você, então o cliente é altamente exigente, você conhece todo o perfil desse cliente.
não faça alguma coisa que você não se orgulhe, porque você vai ser o cliente permanente daquele resultado. Então, acho que esse é um dado importante também. Às vezes você prolonga um pouco o prazo, mas entrega algo que você pode dizer, não, isso aqui valeu a pena, merece pôr minha assinatura. Importantíssimo. Você conhece o cliente e entregar com a qualidade. É perfeito. Essas reflexões, elas são muito significativas, porque se você olhar para a ferramenta pura, a ferramenta é fria. Exatamente. Agora, essa beleza de trazer, deste olhar para essa ferramenta, é o que faz realmente a ferramenta poder ser muito transformadora para a vida. É poderoso, é um instrumentinho poderoso, assim, se você leva, né? Aí vamos partir para os 2 Hs, né? Os 2 Hs são o how, que é o como fazer. É a técnica, são os recursos que você tiver à disposição, né? Você vai precisar... eu uso muito o exemplo de aprender idioma, porque acho que eu convivi muito com isso, né? No período que eu tive na direção de uma escola de inglês, todo mundo queria ser fluente em 1 ano. Então, eu fazia com os alunos um planinho de carreira, assim, para você, olha. Então, eu cheguei, inclusive, a guiar alguns grupos para fazer imersão fora do país para poderem acelerar o aprendizado. Mas tinha alunos que você via que levava aquilo a sério e cumpria galhardamente. E alguns desistiam no primeiro, segundo, terceiro módulo por pura falta de disciplina e compromisso com eles mesmos. Né? Com eles mesmos. Então, esse é um fenômeno, né? Só como exemplo, claro que isso serve para várias outras coisas, mas havia, por exemplo, a aluna que ficou grávida naquele período. Puxa, professor, eu vou adiar um pouco a minha etapa. Belíssimo motivo, né? Belíssimo motivo. Não, injustificável, mas é aquilo que eu falei. Então, o prazo se estendeu, mas ela não desistiu do objetivo e cumpria, né? E tem muitos rapazes que nunca ficaram grávidos, né? Então, e que muitos, claro, alguns casavam, enfim, sempre, às vezes eram promovidos ou mudavam de função, tinham assim, mudança de horários, e a gente procurava ir ajustando os horários. Então, quando eu falo do sponsor ali, do patrocinador, é nesse sentido. Alguém que te apoia vai ajustar as tuas demandas, né, de maneira que ele continue contribuindo e apoiando de alguma forma. Então, o como tem a ver com isso, né? O como eu vou fazer, de que maneira. Nós vivemos um tempo riquíssimo, né? Eu tenho um filho adolescente, eu sempre falo para ele, cara, você nasceu no nirvana do mundo, que é o melhor país para viver, que é o Brasil, né? E está numa época em que você não precisa nem sair da cama para estudar. Você pode ter um tablet desse embaixo do travesseiro. Deu insônia? Vai ver um bom vídeo, vai ler um bom livro, que seja um artigo, uma notícia. Então, assim, é possível se realizar qualquer sonho nos tempos atuais, né? Aí a inteligência artificial para ajudar, inclusive, nessas coisas. E o outro H, que é o how much, que é o custo, né? Sempre calibrar custo das coisas que você quer fazer com a sua possibilidade de assumir compromissos financeiros, né? Eu gostaria muito de fazer um doutorado em Harvard. Eu, pessoalmente, adoraria, né? Só que custa $200 mil. Eu não tenho condição, até hoje na minha vida, não tive ganhos que me permitissem assumir um compromisso dessa natureza, né? Ainda mais ficando 3, 4 anos lá sem trabalhar, só estudando. Então, está fora de questão, né? Então, se eu conseguir fazer um pé de meia que me permita um dia fazer um curso assim, eu irei fazer, né? Mas não. Então, a gente faz o sonho. Agora, o sonho de ser doutor é tão forte assim? Não foi tão forte assim, tanto que eu não fiz até hoje um doutorado, mas tem gente que se empenha em cima disso e faz, tem disciplina e conclui, seja numa universidade no Brasil, seja aqui no Grupo Ninter, que tem um ótimo programa de doutorado em educação e outro em direito, né, que também são ótimos programas, e vai ser tão doutor quanto quem sai de Harvard, pode ter certeza, não há diferença na titulação, né? É fato, é fato. Olha só, nós já estamos aqui com o nosso tempo, até passa rápido demais quando a conversa é boa, né? Bom, o que eu posso dizer aqui para vocês, né? Que ouvindo o professor Daniel, para mim fica muito claro que a aplicação desse instrumento, ele nos ajuda no nosso autoconhecimento, ele nos ajuda a ter clareza, ele nos cria um comprometimento com a nossa disciplina,
com a qualidade, né, para o cliente, né, porque muitas vezes você faz bem feito porque é para entregar para um cliente externo. Mas essa disciplina de fazer o melhor, com cuidado, com carinho, para si mesmo, é muito forte. Professor, eu vou deixar esse último minutinho aqui para você se despedir da nossa turma. Eu vou só dizer assim, agradeço demais a oportunidade, acho que o teu programa é belíssimo, tem uma audiência muito legal, eu sempre ouço as pessoas falarem muito bem desse programa, desejo muito sucesso a todos. Essa dica está aí à disposição, né? Qualquer um que puser 5W2H vai aparecer uma série de formas de utilizar, escrever, desenhar. Enfim, o importante é pôr em prática, né? Nenhum sonho se realiza por si só, né? Como eu disse, o sonho é uma abstração. O que vai fazer os sonhos se realizarem são as ações. A ação é que realiza. Muito obrigada. Olha, e você que está aqui comigo nessa edição do Talento em Foco, eu te agradeço de coração. Nos acompanhe, nós teremos mais um programa dessa série Qualidade para a Vida. Eu aproveito para te desejar uma semana leve, inspiradora, cheia de alegrias e de realizações. Um forte abraço e até a próxima semana.